Meus irmãos, uma boa noite. Muito bom estarmos juntos depois de 15 dias de férias. Sempre é bom descansar, mas também é muito bom voltar, estar à comunhão com os irmãos, ainda que seja de maneira virtual. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu vou fazer a leitura dos versículos 35 a 42. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versículos 35 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra do Senhor para nós nessa noite é o texto do Evangelho no nosso calendário litúrgico cristão para o dia de hoje, que fala exatamente sobre a comunicação, sobre a necessidade que todos nós temos de compartilhar do amor de Deus que nós desfrutamos. De fato, meu irmão, minha irmã, nunca foi tão abundante a necessidade da comunicação. Na verdade, nós mesmos estamos fazendo esse exercício aqui, né? Eu estou me comunicando a palavra de Deus, comunicando a palavra do Evangelho através dessa tecnologia extraordinária que é o celular, que é o computador. Você está recebendo isso através da internet. Comunicação é o moto, é a razão de ser de muito do que nós fazemos nos nossos dias. E é impressionante, né? Primeiro, esse aspecto da tecnologia, como ela faz diferença na nossa vida hoje. Sem a tecnologia que nós dispomos hoje, por exemplo, não seria possível a gente continuar a comunicar, a falar do amor de Deus em tempos de pandemia, de lockdown, de isolamento social, com a igreja física ali na Rua da Passagem, número 91, fechada. Se não fossem todas essas maravilhas da tecnologia, não seria possível estarmos tendo esse encontro aqui, né? Não apenas para isso, mas até para a gente conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, usando o Google, o Meet, o Skype, o telefone celular. A tecnologia para a comunicação é uma ferramenta imprescindível, mas não apenas a tecnologia nos ajuda na comunicação, também a clareza na comunicação, aquilo que nós queremos dizer, né, sendo bem entendido, bem comunicado, faz muito bem para o nosso casamento, por exemplo, faz muito bem para as nossas amizades, faz muito bem para as nossas relações de trabalho, faz muito bem para o namoro, ou seja, todas as nossas relações de afeto, a comunicação é essencial. Eu sempre me lembro de um professor que eu tive de português, o Adalberto, lá no Seminário Batista, que ele insistia em falar sobre o valor de uma boa comunicação para a gente. Ele dizia: olha, vocês não têm que ser eruditos, falarem muito difíceis, não é? Não, vocês precisam ser compreendidos. Independente do ambiente em que vocês estiverem, desde o mais refinado até o mais humilde, vocês precisam se fazer entender. Enfim, a comunicação é essencial para a nossa vida. Sempre foi, né? Aliás, isso é uma das características que nos distinguem como ser humano, essa capacidade, essa habilidade de nos comunicar. E isso acontece, se isso é importante nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de afeto,
quanto mais na comunicação, no compartilhar do Evangelho. É isso que nós vemos no texto diante de nós nessa noite. É isso que eu quero brevemente conversar com você nesse culto, nesse tempo de celebração ao Senhor. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, sem tablet, sem computador, sem telefone celular, sem WhatsApp, ele se comunicou, meu irmão, minha irmã, ele falou, ele abriu os olhos daqueles que andaram com ele, né? E isso não se restringiu àqueles primeiros discípulos, não. Aqueles primeiros discípulos impactados pela forma como Jesus falava, por aquilo que Jesus dizia, passaram para frente, comunicaram, compartilharam esse amor, esse cuidado de Deus comigo e com você. E aí, né, não custa lembrar, em tempos de lockdown, em tempos de pandemia como esse que nós estamos vivendo, talvez a nossa geração nunca tenha sentido tanta necessidade de se comunicar, de olhar nos olhos, de abraçar, tantos afetos, não é? Eu mesmo tive agora essa experiência recebendo meu irmão que mora fora do Brasil no ano novo agora, e aí ele chegou e a gente simplesmente não podia se abraçar. A gente não pôde nem se ver quando ele chegou. Por quê? Porque tem que esperar fazer o exame, tem que ter o resultado do exame, tem que saber se aconteceu algum tipo de contaminação na viagem. A gente teve que esperar para poder ter o resultado do exame na mão, para então se abraçar, para então se beijar, para então matar a saudade. E aí é nesse contexto que esse texto diante de nós, nessa noite, fala sobre o valor da comunicação do Evangelho, sobre o valor de compartilharmos os afetos, o amor de Deus por nós. Então, como a gente sempre faz, a gente vai dar uma olhada mais abrangente no texto, depois uma olhada mais detida e aí então recolher dele algumas lições. Então vamos lá, a gente está no primeiro capítulo de João, como você bem percebeu, e é muito interessante ver o reverendo Eugene Peterson observando, comentando a introdução do livro de João na sua Bíblia de estudo, a mensagem. Ele diz assim, ele faz um comparativo entre o Gênesis e o Evangelho de João. Porque em Gênesis, diz o reverendo Eugene Peterson, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação à existência por meio da sua palavra. Então Deus fala e a sua palavra faz acontecer. Céus e terra, oceanos e rios, árvores e grama, pássaros e peixes, animais e humanos, tudo ele traz visível a partir do invisível pelo poder da sua palavra. É exatamente isso que João faz também ao apresentar Jesus no seu evangelho. Ele apresenta, diz o reverendo Eugene Peterson, apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da sua palavra. Jesus fala e tudo acontece, perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição, tudo pelo poder da sua palavra, não é? O que é a mais importante na comunicação do que a palavra de Deus chegando até mim e até você. Aliás, o João deixa isso claro logo no iniciozinho mesmo do seu evangelho, quando ele diz, olha, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E ele diz lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se materializou, né? E literalmente, diz o texto no grego original, tabernaculou, fez habitação entre nós. E aí nesse primeiro capítulo ainda a gente vê um longo testemunho, começando ali no versículo 15, do próprio João Batista, primo de Jesus, aquele que é encarregado por preparar o caminho do Senhor, por anunciar a sua vinda. João fala sobre quem é Jesus, sobre o que ele vai fazer, e a gente vê ainda o batismo de Jesus realizado pelo próprio João Batista. É nesse contexto do início do ministério de Jesus, logo após o seu batismo, que João traz as palavras que nós vamos compartilhar
aqui agora. Então vamos analisar aí, em primeiro lugar, os versículos 35 a 37, quando algo impressionante acontece, né? João, ele incentiva dois dos seus discípulos, dos seus próprios discípulos, para seguirem Jesus. Ele aponta para Jesus e fala, olha, ele é o Cordeiro de Deus. E aí dois dos seus discípulos começam ali a procurar Jesus. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Porque, como a gente já falou, né? Acabei de falar aqui, o João já havia testemunhado de Jesus, falado quem Jesus era, contado para outras pessoas sobre o ministério, sobre a obra salvadora de Jesus. Aqui, ele dá um passo além. Ele não apenas fala sobre Jesus, mas ele fala o seguinte, olha, vocês não devem seguir a mim, vocês devem seguir a Ele. Ele encaminha os seus discípulos para Jesus. Há então um progresso, vamos dizer assim, no anúncio. E é assim que o discipulado acontece. É assim que a motivação para seguir Jesus nos envolve, né? Alguém fala de Jesus para a gente, alguém fala sobre a sua vida obediente, sem pecado algum, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e aí o ouvinte contagiado, ele quer saber mais, ele quer ouvir mais, ele quer entender mais, ele quer ter, como a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, a sua própria experiência com o Senhor Jesus. Isso, meu irmão, minha irmã, isso é proclamar o Evangelho. Isso é falar da salvação que Deus providencia para mim e para você. É apontar para Jesus. É exatamente isso que João Batista faz. Ele aponta para Jesus. Olha, como ele vai dizer num outro momento do seu evangelho, não sou eu que tenho que crescer, eu tenho que diminuir para que ele cresça. Olhem para ele, sigam a ele. Ele aponta para Jesus e ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. No texto que nós lemos, ele diz apenas que ele é o Cordeiro de Deus. Uma versão assim resumida, podemos dizer, no versículo 36, do que ele fala no versículo 29, o versículo anterior, quando ele fala exatamente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja, meu irmão, minha irmã, a carga histórica, né? A quantidade de mensagem que essa expressão traz para o judeu nos tempos de João, os primeiros ouvintes daquele sermão, daquela pregação de João Batista, é impressionante. Quando um judeu ouve falar sobre o Cordeiro de Deus, ele lembra pelo menos de 4 coisas. Ele lembra, por exemplo, do Cordeiro que Deus providencia para Abraão, lá no texto de Gênesis, capítulo 22, que é sacrificado no lugar de Isaque. Lembra da providência, do cuidado de Deus naquele que é assim um tipo de Jesus que se sacrificaria por nós. Quando o judeu ouve falar sobre o Cordeiro de Deus, ele se lembra, por exemplo, do Cordeiro Pascal, o Cordeiro que permite que os judeus, na escravidão do Egito, fossem poupados, tivessem os seus primogênitos poupados pelo sangue do Cordeiro aspergido sobre a porta. É o Cordeiro, por exemplo, mencionado pelos profetas, tanto Jeremias quanto Isaías falam de um Cordeiro indo mudo em direção ao matadouro, sendo humilhado sem abrir a boca, se sacrificando pelo povo de Israel. Quando o judeu ouvia falar sobre o Cordeiro de Deus, ele se lembrava dos cordeiros que diariamente eram sacrificados pelos pecados do povo. Ou seja, em poucas palavras, a simbologia, a carga simbólica da expressão Cordeiro de Deus tem a ver com perdão, tem a ver com reconciliação com Deus, tem a ver com novas possibilidades de relacionamento com o Senhor, tem a ver com recomeço, tem a ver com esperança. É isso que João está falando a respeito de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus cujo sacrifício não precisa ser repetido todos os dias, não precisa ser feito outras vezes. A morte dele tira o pecado do mundo. É isso que João está falando, como o autor de Hebreus nos ensina lá no texto de Hebreus capítulo 9, nos versículos 11 a 14, é um sacrifício único, é um sacrifício eterno, válido para sempre, não apenas para Israel, não apenas para o povo de Israel, mas como diz João aí no seu primeiro capítulo, a todos aqueles que receberam de Deus
o poder de serem feitos os seus filhos. Essa é a carga aqui muito resumida dessa expressão extraordinária utilizada por João Batista, falando de Cristo como o Cordeiro de Deus. Ele veio para libertar o ser humano dos seus pecados, porque embora, como a gente vê lá no Gênesis capítulo 3, né, a queda tenha trazido muitas dificuldades para o ser humano, sem dúvida nenhuma, e vamos combinar, não é? Com o perdão da expressão, não precisa ser nenhum observador muito arguto para perceber que o nosso mundo não vai bem, né? Que o nosso mundo não vai bem, que há problemas entre nós e Deus, que há problemas entre nós e o nosso próximo, que há problemas entre nós e a natureza, que geme, segundo o apóstolo Paulo. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, tem a sua gênese, tem a sua raiz no pecado. Sem dúvida nenhuma, o pecado é a maior luta do ser humano e Cristo veio exatamente para vencer o pecado. É isso que João Batista está falando, é isso que ele está proclamando. E aí, quando os seus discípulos ouvem isso, o que eles fazem? Eles fazem o que eu e você precisamos fazer ainda hoje. Eles vão até Jesus, eles seguem Jesus, como eu disse agora há pouco. Eles não querem uma experiência de segunda mão, eles não querem saber só de ouvir falar, eles querem ter a sua própria experiência com Jesus. Então, se proclamar a Cristo, como eu disse há pouco, é apontar para Ele, o sentido da proclamação, toda vez que a gente comunica o Evangelho, toda vez que a gente fala de quem Deus é, do que Jesus fez, da ação do Espírito Santo em nós, o objetivo é fazer arder no coração daquele que nos ouve o desejo de ter a sua própria experiência com Jesus. É isso que a gente vê nesses primeiros versículos 35 a 37. E aí a gente vai para os versículos 38 a 39, quando a gente vê exatamente esse encontro desses dois discípulos com Jesus. É impressionante, a gente pode imaginar a cena na nossa cabeça. Jesus percebe que está sendo seguido, e dá meio aquela olhada para trás assim, e aí, o que vocês estão querendo? O que houve? Vocês querem falar comigo? Vocês querem me ouvir? O que está acontecendo? O que vocês buscam? Veja, essa é uma pergunta que deve ser feita por todos nós. O que nós buscamos? O que nós queremos de Jesus? A Bíblia vai mostrar para a gente aquilo que Ele pode nos dar. E João sintetiza exatamente aquilo que Ele tem para nos dar. O perdão pelos nossos pecados, o recomeço para a nossa vida. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí eu chamei aqui de futuros ex-discípulos de João, eles devolvem a pergunta não com uma resposta muito clara, mas com outra pergunta e acrescentando aí uma alcunha, vamos dizer assim, para Jesus. Eles perguntam: Rabi, aonde o Senhor mora? Aonde o Senhor assiste? Rabi era a palavra para mestre naquele momento da história. E a resposta de Jesus, gente, não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Jesus fala simplesmente: vem e vê. Vinde e vede, é o que Jesus diz. Eles então o acompanham, passam com ele aquele dia. É o que João nos diz. E aí, parece que assim, alguma coisa se perdeu. Porque Jesus faz uma pergunta para eles. O que vocês querem? E aí eles perguntam onde é que Jesus mora. Jesus convida eles. E cadê o diálogo? O que Jesus perguntou? Mas, o que eles responderam? Qual foi a opinião deles a respeito daquele encontro? A gente simplesmente não tem. E aí passa uma impressão que, puxa, o mais importante se perdeu. O que aconteceu naquele encontro? Perceba, meu irmão, minha irmã, que de modo algum o mais importante aqui se perdeu. Esse diálogo aparentemente prosaico, aparentemente superficial, revela para a gente algo maravilhoso ainda hoje, porque a pergunta desses discípulos, aonde o Senhor mora, mostra para a gente um desejo profundo de ter um encontro duradouro com Jesus.
Eles queriam gastar tempo com Jesus, eles queriam estar com Jesus, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam perceber os modos de Jesus, estar no mesmo ambiente que ele. Por isso não é sem motivo que eles chamam Jesus de rabi, eles chamam Jesus de mestre, porque o hábito dos talmidim, dos discípulos, dos rabis, dos grandes mestres, dos grandes rabinos naquele tempo era exatamente gastar tempo com os seus mestres, para vê-lo, para ouvi-lo, para aprender com ele. É isso que eles querem fazer com Jesus. E a resposta de Jesus dá para a gente exatamente essa percepção. Jesus não convida eles, por exemplo, isso é bem interessante, né, para conhecer a casa deles. Venham, conheçam a minha casa, vejam como ela é bela. Ele não convida eles, por exemplo, para fazer uma longa explicação. A gente não vê isso da cultura, da filosofia, da religião judaica, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, assim, em profundas elucubrações teológicas, dogmáticas. Não! O que Jesus faz é chamar aqueles homens para irem e estarem com Ele, para irem e permanecerem com Ele, para ouvirem aquilo que Ele tinha para dizer. Por quê? Porque é convivendo com Cristo que nós conhecemos e sabemos quem Ele é, porque Ele, meu irmão, minha irmã, sabe exatamente quem nós somos. E a gente chega nos versículos 40 e 41. Versículos 40 e 41 traz uma lição muito interessante para a gente, como essa dinâmica da proclamação, do apontar para Jesus, ela é praticamente instantânea, porque exatamente quando André fala ao seu irmão Simão Pedro a respeito do Messias, porque, veja, meu irmão, minha irmã, quem passa por uma experiência marcante, quem faz uma descoberta assim incrível, ele quer comunicar isso para outra pessoa. Ele quer, ele deseja profundamente. Eu me lembro, por exemplo, da minha infância, estava pensando aqui agora, uma das coisas que nós mais gostávamos de fazer na rua, entre os nossos amigos, era jogar videogame. E nem todo mundo tinha videogame. Então nós tínhamos 2 ou 3 amigos que tinham videogame na sua casa, que os pais deixavam, os colegas irem até a casa deles para compartilhar. E aquela era a graça do jogo, poder compartilhar, poder convidar outros, poder fazer com que outros tivessem aquela mesma experiência. É exatamente isso que o André faz. É exatamente isso que o André faz. Quando ele se encontra com Jesus naquele primeiro momento, imediatamente ele vai até o seu irmão e fala: Pedro, nós achamos o Messias. Pedro, você precisa conhecê-lo. Isso é muito legal, porque o André, ele já começa aqui a fazer exatamente aquilo que João Batista fez. João Batista não valoriza, não supervaloriza a sua própria experiência de encontro com Jesus. Embora ela tenha sido fantástica, o que importa é apontar para Jesus. É Ele o Cordeiro de Deus. Quando André fala para Simão sobre quem é Jesus, sobre o Messias, ele não fala: André, eu tive uma experiência extraordinária, André, a minha vida mudou, André, isso aconteceu, André, ele é dessa maneira. Não, ele diz: André, nós achamos o Messias. Você precisa conhecê-lo. Tá implícito nessa expressão do André o desejo dele de fazer com que o seu irmão conheça também a Jesus. Então, e essa é a constante, não apenas no Evangelho de João, mas em todos os Evangelhos. Alguém ouve de Jesus, tem essa experiência extraordinária, porque é impossível ficar indiferente a Ele. Lamentavelmente, uns se afastam, mas graças a Deus, muitos se aproximam e imediatamente passam a compartilhar, a comunicar o Evangelho. Pensa, por exemplo, em como é que foi que você mesmo ouviu falar de Jesus. Como é que chegou até você a mensagem do Evangelho. E aí a gente chega no versículo 42, caminhando aí já para o final do nosso encontro aqui, que é justamente esse encontro extraordinário de Jesus com Pedro. O nosso texto termina com esse olhar cuidadoso de Jesus para João. Primeiro ele sabe exatamente para Pedro, Ele sabe exatamente quem Pedro é. Ele olha para Pedro e sabe, por exemplo, quem é o pai de Pedro.
Qual é a linhagem de Pedro? Qual é a história do Pedro? E ele fala para ele: Pedro, o seu nome a partir de agora será Cefas. Né? Veja, se o significado do nome não muda, porque Cefas é o nome grego de Pedro, ou seja, é pedra, rocha, né? O significado não muda bastante, o símbolo aqui diz muita coisa. O símbolo aqui diz muita coisa. É possível que ainda hoje, por exemplo, a gente se pergunte, né, por que Jesus muda o nome de Pedro? Será que são assim as capacidades especiais que Jesus percebe em Pedro? Não, esse aí vai ser um apóstolo diferenciado. Eu vou mudar o nome dele agora porque ele vai ser um exemplo, né? Será que é, por exemplo, a família dele, a linhagem dele, já que Jesus cita inclusive o nome do seu pai? Será que é a coragem? Será que é a intrepidez do Pedro? É claro que não. É claro que não, meu irmão, minha irmã. Não é nenhuma... Para todas essas perguntas, a resposta, claro, é um não. Porque o que motiva Jesus, né, ou uma das lições que a gente pode tirar aqui para a motivação de Jesus da mudança do nome de Pedro para Cefas, é exatamente o símbolo da transformação. Porque eu não posso comunicar transformação, eu não posso transmitir aquilo que Jesus faz, né, transformando as vidas, se a minha própria vida não for transformada. Não é? Como alguém já falou, nós fomos transformados para transformar. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Veja, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 19, a gente tem um relato de Mateus do chamado dos discípulos. E ali a gente vê que a transformação de Pedro, de André, de João, de Tiago, de tantos outros apóstolos, ela não se dava necessariamente com uma mudança de profissão, né? Tinha muito mais a ver com uma mudança de perspectiva de vida. Quando Jesus diz para aqueles homens: olha, me sigam, que vocês deixarão de ser pescadores de peixe, né, e se tornarão pescadores de homens. O que Jesus está fazendo é exatamente transformando a perspectiva da vida daqueles homens a partir do seu encontro com eles. Não é? Esse é o nosso texto. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui? Certamente seriam muitas, não é? Eu quero destacar apenas algumas com vocês. A primeira lição aqui é a seguinte, né? Assim como no passado, não é? Ao longo da história, no presente e hoje também, né? O compromisso da igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de mim e falo de você, meu irmão, minha irmã, continua a ser a comunicação, o anúncio do evangelho, a proclamação de quem é Jesus, do que ele fez, das suas promessas, da transformação dele na nossa própria vida. Foi assim com João Batista, foi assim com André, foi assim com Pedro, e deve ser assim comigo e com você também. Né? A questão, contudo, aqui é que a gente não pode incorrer no erro de imaginar que tudo depende de nós, que nós apenas somos os únicos responsáveis, porque não depende de nós. Embora seja uma tarefa que Deus nos entregou, não depende de nós exclusivamente. Porque esse é um equívoco que leva, por exemplo, muita gente a dizer assim: ah, Diego, mas eu tenho vergonha. Ah, Diego, mas eu não sei falar. Ah, Diego, eu não sei evangelizar. Eu não sei como é que faz. Outros ainda, né, que Deus conhece o coração e sabem a razão e o motivo que levam a fazer isso, literalmente deturpam o evangelho. Literalmente tiram do evangelho seu elemento único e singular de verdade transmitida por Deus, apresentam ou passam a apresentar um outro evangelho. Aliás, isso já acontecia no tempo de Jesus, já acontecia nos tempos do apóstolo Paulo, não é? Imaginando tornar o evangelho esvaziado, que não é o evangelho, mas palatável àqueles que o recebem. Isso é um engano terrível, porque a igreja, meu irmão, minha irmã, ela é de Cristo.
né? Ninguém está mais interessado do que ele em fazê-la crescer, fazê-la prosperar, em trazer outras pessoas para que ouçam desse amor único do nosso Senhor, né? A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Isso quer dizer que é a igreja que está atacando e as portas do inferno não vão resistir, elas vão cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque desde sempre Deus capacita gente comum, gente como Marta, como Maria, como Josué, como Moisés, como eu, como você, para compartilharmos o Evangelho, né? A gente chega ao Evangelho, a gente chega a conhecer Jesus porque avós, por exemplo, oram pelos seus netos, intercedem pelos seus filhos, porque pais decidem, a despeito de todas as lutas, né, fazer com que seus filhos recebam a herança maravilhosa do Evangelho, porque amigos compartilham uns com os outros a verdade do amor de Deus, porque colegas de trabalho sensíveis à ação do Espírito Santo, abrem a sua boca e falam daquilo que Deus fez na sua própria vida, no seu próprio coração, enfim, né? Gente comum, gente como eu e você, que aprendeu a confiar a cada dia no Senhor para comunicar esse amor extraordinário. Esse é o compromisso da igreja no passado, é o compromisso meu e seu ainda hoje, imitar estes primeiros discípulos de Jesus. Uma segunda lição que a gente vê aqui no texto, né, decorrente diretamente dessa primeira, é que, meu irmão, minha irmã, comunicar o Evangelho é algo simples. Comunicar o Evangelho é algo simples. Veja, não há muita ciência, não há nada de muito extraordinário aqui, né? Alguém ouve de Jesus, alguém tem uma experiência com Jesus, imediatamente essa pessoa passa a falar daquilo que Deus fez na sua vida. Pensa, Diego, não é possível, não é tão fácil assim, não tem como. Pensa comigo no seguinte, né? Você vai num restaurante, por exemplo, você come aquela comida espetacular, maravilhosa. Você faz uma viagem linda, você vai para um lugar assim de sonho, você lê um livro legal, você vê um filme que tocou a sua vida de alguma maneira, uma peça de teatro. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Você tem uma experiência, né? O que você quer fazer? Imediatamente, você compartilha essa experiência. Você fala, cara, você tem que ir naquele restaurante, você tem que pedir aquele prato, você tem que visitar aquele lugar, você precisa ler aquele livro, aquele filme. E veja, de repente, não é? Você não tem nenhuma formação técnica, profissional, por exemplo, como guia turístico, né? Como crítico de arte, crítico literário, crítico de cinema. Você não é um técnico naquele assunto, mas você tem uma experiência para compartilhar que você deseja profundamente que outra pessoa sinta o que você sentiu, que outra pessoa veja o que você viu, que outra pessoa sinta o gosto, perceba com os olhos, desfrute da beleza, da experiência que você também teve. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, isso é compartilhar o Evangelho. É permitir que através de você, na força do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, você abra o seu coração e comunique para outro esse amor único, extraordinário do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? O próprio João faz isso na sua primeira carta, lá no final do Novo Testamento, quando ele fala, olha, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós presenciamos, é isso que nós temos compartilhado com você. É disso que fala a proclamação do Evangelho. Não é? Se você conseguir fazer um curso de graduação em teologia, um mestrado, um doutorado, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Mas não é preciso isso, meu irmão, necessariamente para que a gente proclame o amor de Deus por nós. Basta compartilhar da nossa experiência. Porque, e aí eu termino, Jesus, meu irmão, minha irmã, essa é uma terceira lição que eu quero tirar com você, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos muitos problemas enquanto humanidade, mas João nos lembra aqui que o nosso maior problema é vencer o pecado, e Jesus
já fez isso por mim e por você. Jesus vencendo o pecado, ele nos enche de esperança. Ele abre os nossos olhos para um novo dia, para novas possibilidades, para novas oportunidades, para amar de uma maneira que ele nos ensina a amar, para perdoar de um modo que só ele pode nos conceder, para nos comunicarmos além das possibilidades tecnológicas, para que a gente olhe nos olhos uns dos outros, ainda que seja através da internet, e possa comunicar o amor maravilhoso de Deus que vence o pecado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que essa palavra fale ao seu coração. Amém?